Nós vamos ler somente do versículo 11 ao versículo 14. Eu peço a todos os irmãos trouxerem suas Bíblias, abra sua Bíblia, nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. Apocalipse 5, nós vamos meditar em todo esse capítulo, desde o versículo 1 até o versículo 14, mas a princípio nós vamos ler o versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares e milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Queridos irmãos, Apocalipse é um livro onde os irmãos sabem muito bem que é sobre a revelação das coisas que há de acontecer nos últimos dias. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos ver que Deus, o Pai, Ele é adorado como Criador. Aqui no capítulo 5, nós vamos ver que Deus Filho, Cristo, é adorado como Senhor da história. Apocalipse capítulo 5 vai nos mostrar que Jesus, Ele é o Senhor de toda a história. Ele é quem está no controle de tudo, a Ele pertence todas as coisas, nada foge do seu controle, nada foge do seu poder. E o que é interessante, que no livro de Apocalipse capítulo 5, nesse texto nós vamos meditar essa noite, vai nos mostrar que ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus, o único cordeiro leão da tribo de Judá, ele foi achado digno de abrir os selos, abrir aquele livro e trazer toda a revelação daquele livro que tem para nós, igreja do Senhor. E por isso o tema da mensagem que eu coloquei essa noite é: digno é o Cordeiro que venceu. A igreja pode repetir no tempo 3, 1, 2, 3. Do versículo 1 ao versículo 4 nós vamos ver que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Versículo 5 ao versículo 10, só Jesus é digno de abrir o livro. Versículo 11 ao versículo 14, só Jesus é digno de receber o louvor de todos. Então começa o texto mostrando para nós, versículo 1 ao versículo 4, que ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E que livro é esse? Versículo 1 ao versículo 2, nós vamos ver que esse livro, ele estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. Mão direita vai nos ensinar que refere-se à autoridade, à soberania. Então João vai dizer que quando ele viu aquele livro estava na mão do Deus que tem toda a autoridade, o Deus que é soberano, o nosso Deus que é todo poderoso. E que nos chama a atenção que vai dizer que esse livro ele estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. O que significa isso? Nós vamos lembrar que Apocalipse é um livro simbólico, então ele é recheado de simbolismo, e às vezes pessoas, por não compreender o simbolismo do livro de Apocalipse, acabam não entendendo o conteúdo do livro, ou o conteúdo do capítulo. Então quando ele diz para nós que esse livro estava escrito por dentro e por fora, nos mostra que o conteúdo desse livro era um conteúdo completo, era o livro da história da humanidade. É o que nós vemos do versículo 1 ao versículo 2. É o livro que mostra o quê? Que ele era selado com 7 selos. E o anjo agora se levanta e vai proclamar com voz forte, onde ele vai dizer: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então ele pergunta: quem é digno de abrir esse livro? E é interessante que nem no céu, versículo 3, versículo 4 vai nos mostrar que todos eram indignos de abrir e olhar para esse livro. O texto vai dizer para nós que quando o anjo faz essa pergunta, o João vai dizer que olharam, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para esse livro. Quando ele se refere no céu, ele se refere: nenhum ser espiritual, nenhum anjo conseguia olhar, nem era digno de abrir esse livro. Quando ele diz para nós, nem sobre a terra, ele se refere que nenhum ser humano foi achado digno de abrir esse livro.
Quando ele diz nem debaixo da terra, está se referindo a nenhuma criatura espiritual, nenhuma autoridade espiritual foi achado digno de abrir, nem de olhar para esse livro. João nos mostra que esse livro é algo sobrenatural, é algo espiritual que ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E João nos mostra agora que do versículo 4 ele vai dizer: e eu chorava muito. Por que João chorava? Esse choro de João nos mostra que o desespero da criação sem um Redentor. Ele vai dizer: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir esse livro, nem mesmo de olhar para ele. O choro de João aqui é entender que nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, não foi encontrado ninguém digno de abrir esse livro. Quando chega no versículo 5 ao versículo 10, nós vamos ver que só um é encontrado como digno de abrir esse livro. É interessante que ele vai dizer que o anjo aparece para ele, um dos anciãos vai dizer para ele assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João agora nos mostra que um dos anciãos vai dizer para ele: somente um foi achado digno de abrir esse livro. E quem é esse que foi achado digno de abrir esse livro? Primeiro, ele vai dizer: ele é o leão da tribo de Judá. Ele faz menção ao Antigo Testamento, que lá em Gênesis capítulo 49, versículo 9, versículo 10, é atribuído o título ao Messias de leão da tribo de Judá. O que significa isso? Leão, um animal poderoso da tribo de Judá. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é a raiz de Davi. Isaías vai falar sobre isso lá no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 10. Sobre Jesus como aquele que é chamado a raiz de Davi. E ele vai dizer também: somente ele, que é o Cordeiro também. Os irmãos vão lembrar que no Antigo Testamento tinha a figura do Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Era aquele animal sem mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, que ele era o responsável para ser sacrificado em prol dos pecados da humanidade, do povo de Israel. Ele era usado como aquele animal para levar o pecado do povo de Israel. João Batista, quando vê Jesus se aproximando, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui em Apocalipse vai dizer que só Jesus, que é esse Cordeiro, só esse Cordeiro é digno de abrir esse livro para todo sempre, mostrando para nós que Jesus, como Cordeiro, ele é aquele responsável que tem todo o poder nos céus e na terra para cumprir a vontade de Deus. Ele vai dizer: só o Cordeiro que foi achado digno de abrir esse livro. Então ele vai dizer para nós no versículo 6, ele vai dizer a perfeição desse Cordeiro. E como é esse Cordeiro que vai dizer para nós? Ele vai dizer: olha, primeiro, ele foi achado no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes. E ele estava em pé. Quando fala em pé, significa que esse Cordeiro não estava morto, ele estava ressuscitado. E vai dizer que esse Cordeiro tinha o quê? 7 chifres. Quando fala 7 chifres, se refere a poder perfeito. Chifre na Bíblia, toda vez que você vai ver, quando aparece chifre no Antigo Testamento, principalmente no Novo Testamento, quando aparece, significa poder. E o número 7 é o número da perfeição. Então vai dizer esse Cordeiro, ele tinha um poder perfeito. Meu irmão, não tem ninguém que tem maior poder do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele tem todo o poder sobre a humanidade. O poder dele é perfeito, o poder dele não tem mancha. Ninguém está acima do poder do nosso Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. O poder dele é perfeito. Esse Cordeiro é tão poderoso que apesar dele ter morrido, mas a morte não venceu esse Cordeiro, porque ao 3º dia ele ressuscitou, dizendo que a morte não tem poder sobre a vida dele, e ele está vivo e para sempre viverá, e um dia virá buscar a sua igreja. Quem vai subir para o céu, dê tchau para esse mundo, diga: eu vou subir. Esse Cordeiro que é maravilhoso, esse Cordeiro que tem todo o poder.
Nenhum homem, nenhum governante, nenhum juiz, nenhum político, nada, nenhum milionário, nenhum homem que se acha autopoderoso, nada, nenhum sistema, nenhuma ideologia, nenhum movimento humano pode tirar o poder desse Cordeiro, porque o poder dele é perfeito, porque ele é o próprio Deus encarnado, ele é aquele que veio para morrer por nós, e porque ele morreu, nós temos vida e vida eterna para todos sempre. É esse Jesus que nós adoramos, é este Cordeiro que foi achado digno de abrir esse livro. Ninguém mais foi achado, porque ninguém tem poder igual dele. E vai dizer que esse Cordeiro possuía 7 olhos, que significa 7 olhos, conhecimento, sabedoria, conhecimento perfeito, sabedoria perfeita. Mais uma vez, João vai repetir o número 7, na visão que ele tem. 7, o número da perfeição, e muitos olhos significa conhecimento, significa sabedoria. Então ele vai dizer, esse Cordeiro, além dele ter o poder perfeito, ele tem uma sabedoria perfeita, um conhecimento perfeito. Aqui nós vamos ver um dos atributos de Deus. Se ele tem o poder perfeito, ele é onipotente. Se ele tem a sabedoria perfeita, ele conhece tudo, é porque ele é onisciente. João vai dizer que esse Cordeiro que foi achado digno de abrir o livro, o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer, ele tem uma sabedoria perfeita, ele conhece tudo, nada foge dos seus olhos. Meu irmão, você pode se esconder de quem você quiser se esconder. Às vezes tem pessoas que pensam que pode se esconder de Deus, às vezes tem pessoas que pensam que pode sair do conhecimento de Deus, estar longe do alcance dos olhos de Deus. Mas João vai dizer, deste Cordeiro não, porque ele tem 7 olhos, ou seja, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, nada está acima do seu conhecimento, nada frustra o conhecimento do nosso Senhor, porque a sua sabedoria é perfeita para todos sempre. Ele é onisciente, meu irmão, minha irmã, ele conhece tudo. Jesus, ele sabe de tudo, nada foge dos olhos do nosso Senhor Jesus. É Ele quem está com os olhos abertos para ouvir, para ver o que está acontecendo com a sua igreja. O Senhor, ele sabe de tudo que acontece com a sua igreja. Jesus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo o que acontece em nossas vidas, em nossas famílias. E além de ele conhecer o que acontece, ou seja, o presente, ele conhece também o futuro, o teu futuro, o meu futuro, o futuro dessa igreja está nas mãos desse Cordeiro, está nas mãos desse Cordeiro, porque ele sabe de tudo para todos sempre. Só Jesus que tem esses atributos, nós vamos ver aqui na Bíblia, os atributos de Deus, e mostra também que ele tinha 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, presença perfeita. João vai dizer que além dele ter um poder perfeito, ser onipotente, além dele ter uma sabedoria perfeita, onisciente, conhecer tudo, ele também é onipresente. Quando ele diz os 7 espíritos sobre toda a terra, está dizendo, ele está presente, ele tem uma presença perfeita em toda a terra. Meu irmão, como tem um autor que ele vai dizer, quando Deus olha de lá de cima para essa terra, ele vai dizer que não há nem 1 centímetro onde ele não possa colocar a sua mão. Deus, ele está presente em tudo. Jesus Cristo é esse Cordeiro que foi achado digno de abrir esse livro. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele caminha por todos os lugares. Ele conhece o que acontece em toda a terra. Ele está presente em todo o lugar. Deus, ele é, Jesus Cristo, ele é onipotente. Esse Cordeiro é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. E como ele é onipresente, ele tem a presença perfeita em todos os lugares. Meu irmão, não há nada melhor, meu irmão, minha irmã, do que nós termos a presença perfeita do Cordeiro em nossas vidas. Muitas pessoas podem dizer que são crentes. Muitas pessoas podem dizer que servem a Jesus, mas meu irmão, minha irmã, não adianta dizer que celebra a ceia do Senhor, que celebra a Jesus Cristo, se não conhecer de fato e viver de fato
o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, colocar ele em prática em nossas vidas. João deixa bem claro para nós o que nós estamos fazendo aqui essa noite, como ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. É por causa desse Cordeiro que foi morto e reviveu e tem todo o poder, e ele foi achado o único digno de abrir esse grande livro. E nos mostra no versículo 7 ao versículo 8 que os seres vivos e a igreja começam a adorar a ele. Hoje, meu irmão, pode alguém dizer que não quer adorar a Deus? Hoje pode alguém dizer que não gosta de adorar a Deus, que não gosta de servir a Deus? Mas naquele grande dia, a Bíblia diz que todo joelho irá se dobrar diante de Jesus. E aqui, João já nos mostra que quando ele foi achado o único digno de abrir esse livro, os seres vivos e a igreja começam a adorar a Jesus. Ele vai dizer para nós no versículo 8, que eles começam a adorar o Cordeiro, prostrados-se diante dele, cada um com uma harpa. O que significa harpa? Com louvor. Meu irmão, Jesus, ele gosta do louvor perfeito que sobe para ele como adoração a ele. É por isso que é interessante nós observarmos que sempre nós vamos louvar o Senhor, nós devemos louvar o Senhor com alegria, com amor, com sinceridade do nosso coração, sabendo que estamos cantando, sabendo a quem nós estamos cantando e entendendo que Deus, ele recebe e ouve o nosso louvor. Então João vai dizer, eu vi essas pessoas cantando a eles, cada um com uma harpa, ou seja, cada um tinha o seu louvor para dar ao Senhor. A adoração a Deus, meu irmão, não é algo que você pode terceirizar. A adoração a Deus não é algo que você pode deixar para o outro fazer no seu lugar, não. A adoração a Deus é algo que você faz para Deus. Eu faço para Deus, nós fazemos para Deus, porque nós entendemos que nós necessitamos adorar o Senhor. A pregação, ela pode terminar aqui na terra, porque a pregação é a proclamação do Evangelho para que Cristo venha salvar a sua igreja. Mas depois que a igreja subir para a eternidade, o louvor ainda vai continuar. Nós cantamos aqui, nós vamos cantar ali no céu. A igreja canta aqui na terra e nós vamos continuar cantando no céu. Você que não gosta de cantar hoje, você que não gosta de adorar o Senhor hoje, cuidado, porque no céu só vai ser cantar e adorar o Senhor. Eu não gosto de cantar, eu não gosto de mexer na minha boca, eu gosto de cantar no coração. Meu irmão, eles cantavam com a boca, eles falavam com a língua, eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A igreja canta ao Senhor Jesus. Ele vai dizer, via cada um deles também. A Bíblia diz que eles apareciam. Os seres viventes, os 4 anciãos se postavam diante do Cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Tudo que o santo ora ao Senhor, Deus tem guardado. Deus, meu irmão, ele guarda as nossas orações. Deus, ele ouve a oração da sua igreja, ele responde no dia que ele quer, porque ele é soberano. Mas as orações que você faz ao Senhor, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, Jesus Cristo tem o conhecimento de cada uma delas. Não adianta que Deus, não pense que Deus pode se perder com muitas orações, não. Ele conhece todas as orações, ele ouve cada uma, ele sabe o pedido de cada um, ele conhece o pedido de cada uma, ele sabe as orações de cada um dos que são da sua igreja e oram a ele. E a Bíblia diz que ele tem essas orações, essas taças de ouro cheias de incenso. Meu irmão, a sua oração, pode ter certeza que nunca é tarde para você e eu orarmos. O cristão, ele não pode parar de orar. A igreja não para de orar. O irmão, a irmã não para de orar. Como tem uma frase que vai dizer, oração é para os fracos. E também, oração é para os fortes também. Quem é forte, precisa de oração. E Paulo vai dizer, quem é forte, ele vai dizer, digo fraco, sou forte.
Quem é fraco, ore. Quem é crente, ore. Quem tem 1 ano de crente, ore. Quem tem 10 anos de crente, ore ao Senhor. Quem tem 20 anos de crente, continue orando ao Senhor. Quem tem 40 anos de crente, aí é que tem que orar mais ainda, meu irmão, porque nós precisamos orar em todo o tempo. A igreja do Senhor não vence em oração. O crente, ele não vence sem oração. O crente, ele não vai vencer pela uma palavra de fé que ele vai dar, não. Vence não, meu irmão. Se o crente não tiver orando ao Senhor, ele pode jogar a palavra que for, ele pode fazer a confissão positiva que for, não vai acontecer. Eu não vou orar não, porque só basta dar uma palavra e Deus faz. Está enganado, está enganadinho. Não, eu não vou orar não, nem vou jejuar, porque só basta eu dizer que vai acontecer, e vai acontecer porque eu tenho o dom da palavra. Eu falo, e quando eu falo, Deus tem que fazer, porque eu sou crente. O negócio é sério, não é verdade? Não, meu irmão. Crente tem que orar. Nós precisamos de oração. O cristão é feito de oração. Nós devemos expirar oração. Crente, igreja que ora, é uma igreja madura espiritualmente. É uma igreja que avança espiritualmente. Por que tem gente que nunca avançou na vida espiritual? Por que tem gente que nunca progride na vida espiritual, nunca cresce, nunca avança? Porque não ora. Ao invés de usar a língua para orar, usa a língua para falar de todo mundo, para falar outras coisas, para fazer, jogar conversa fora, não é para conversar, brigar, discutir. Meu irmão, ao invés de estar brigando direto, ao invés de estar discutindo direto, ao invés de estar caindo atrás de fuxico ou de não fuxico, vá orar, meu irmão. A igreja ora, meu irmão. O crente ora, minha irmã. A igreja do Senhor, ela vence orando. A igreja do Senhor segue avançando, orando, porque o Cordeiro, ele tem as nossas orações na taça de ouro cheia de incenso. Na oração também a igreja adora o Senhor. A igreja adora o Senhor na oração também. Tem muita gente que pensa que a oração é somente sentir um arrepio. Que a adoração é somente sentir um arrepio, é chorar, é se tremer todinho, é dizer, Jesus, eu te amo, ó Senhor, e começa a orar, e rola no chão, e pula para lá e para cá, e está dizendo, oh, I love Jesus, I love. Isso é cantar, meu irmão. A adoração é muito mais do que isso. Adoração, meu irmão, é você cantar o Senhor com todo o seu coração, é viver uma vida de adoração, é viver uma vida de oração, porque assim é a igreja do Senhor. Versículo 9, versículo 10 vai dizer que todos eles adoram o Redentor. Eles vão cantar, digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui se refere a Jesus Cristo, que vai dizer, versículo 9, que ele foi morto. Com o sangue dele, ele comprou todos os povos, línguas, nações e tribos. Meu irmão, a igreja universal de Cristo, ela foi comprada com um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E João vai dizer no versículo 10, por que ele fez isso? Qual foi o propósito? Ele vai dizer, Paulo, nosso Deus, foi para ele que ele fez. Os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu irmão, vai chegar um dia que a igreja vai reinar junto com o Senhor na terra para todo sempre. Não se preocupe com cargo, com poder aqui na terra, porque para a igreja já está destinado nós reinarmos juntos com nosso Senhor sobre a terra. E ele vai encerrar para nós dizendo no versículo 11 a versículo 14, só Jesus é digno de receber o louvor de todos. E ele diz no versículo 11 a versículo 12, louvem a Jesus pela sua majestade. Ele vai dizer mais uma vez, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Quem falou isso? Ele vai dizer, os anjos ao redor do trono, os seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares e de milhares. Ou seja, todos os povos, dizendo de uma só voz, digno é
o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. E ele é digno de receber o quê? Poder. É interessante que vai trazer aqui para nós 7 características, 7 atributos desse Cordeiro. Quais são eles? Ele vai dizer, digno ele é de receber o poder. Só Jesus tem todo o poder. Ele vai dizer, digno ele é de receber toda a riqueza. Ele é o dono da riqueza. Digno ele de receber a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ninguém mais é digno de receber esses atributos. Ninguém mais é digno de receber essas honrarias. Só o Cordeiro que foi morto e reviveu, e que nós vamos celebrar na ceia do Senhor, o sacrifício desse Cordeiro que foi entregue por nós. Só Ele, a Ele pode ser todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É só Jesus, meus irmãos. E ele encerra para nós dizendo, versículo 3 a versículo 14: todos na terra e no céu louvam ao Senhor Jesus. Meu irmão, João vai nos mostrar aqui nesse texto, na visão daquele grande dia, como terminou, como começou em adoração esse capítulo 5. Esse capítulo 5 também termina em adoração. O texto vai dizer no versículo 14 que os anciãos se prostraram e adoraram ao Senhor. Que nós possamos entender uma coisa, meus irmãos: Cristo é quem governa toda a humanidade. Cristo é quem governa a história. É Jesus Cristo. Nada foge do seu controle, nada foge do seu poder, nada foge da sua mão que é poderosa. A cruz, ela é a base de toda vitória do cristão. É a cruz de Cristo. A cruz, ela é a base da vitória. A cruz, nós temos entendimento do que é o amor. É a cruz. Na cruz de Cristo que nós lançamos todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias. É na cruz de Cristo, porque na cruz Ele venceu e levou sobre si todos os nossos pecados. É na cruz. E o Evangelho, meu irmão, ele é universal. Cristo, Ele é plenamente divino. O Cristo é quem nós adoramos. O Jesus é quem a igreja adora. O Jesus é quem nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse Jesus, Ele é plenamente divino. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus onipresente. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para todo sempre. Quem quer levanta a mão e diga glória a Deus. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração e que possamos meditar essa noite celebrando a ceia do Senhor. Convido os obreiros para descer ali, já lavar as mãos. Nós já vamos dar início ao momento da ceia. Convido a banda para louvar o Senhor com o hino. Enquanto os irmãos obreiros desçam ali, para nós juntos celebrarmos a ceia do Senhor.